Caros alunos, meus cumprimentos. Estamos retornando para tratarmos da unidade 2. Na unidade 1, que foi a primeira parte, fizemos uma abordagem sucinta dos temas contidos naquela unidade. Agora, também de forma sucinta, faremos uma pequena abordagem sobre os assuntos tratados na unidade 2 do nosso livro-texto e nossas notas de aulas já colocadas à disposição de vocês. Vamos iniciar a unidade 2 falando dos princípios constitucionais aplicados à administração pública, que são legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Este último acrescentado à Constituição Brasileira em 1998, por meio da emenda constitucional número 19. O princípio da legalidade tem-se aí nesse princípio a supremacia da lei escrita, condição sem a qual não poderia existir o Estado Democrático de Direito. O principal objetivo desse princípio é evitar o arbítrio dos governantes. O princípio da impessoalidade. Temos que os atos administrativos serão sempre impessoais, pois quem age é o Estado e não a pessoa do agente. No princípio da moralidade, exige dos agentes da administração pública probidade e honestidade de conduta, não só enquanto servidores, mas também enquanto cidadãos. O princípio da publicidade impõe a ampla divulgação dos atos administrativos, permitindo o controle interno e o controle externo da gestão administrativa. E também tem-se aí uma forma de garantir a segurança jurídica dos membros da coletividade quanto aos seus direitos. O princípio da eficiência aponta para a racionalidade econômica do funcionamento da administração pública. O princípio da eficiência tem um condão de informar a administração pública visando aperfeiçoar os serviços e atividades pelo Estado prestado, buscando otimizar os resultados e atender o interesse público com os maiores índices de adequação, eficácia e satisfação. Vale enfatizar mais uma vez que aí nós temos uma nítida separação entre a administração pública e a administração privada. A administração privada vai buscar os melhores resultados possíveis para a sua empresa, fazendo tudo aquilo que não for proibido em lei, sem, no entanto, ferir a lei. No âmbito da administração pública, o gestor vai buscar a eficiência, mas fazendo somente aquilo que está previsto em lei. Até porque não se pode admitir que ele, gestor, fira a lei para melhorar a sua eficiência. A eficiência da administração pública, é bom enfatizar que fundamentalmente é um fator da eficiência dos gestores e também dos servidores. Outro tema importante da nossa unidade é quando nós tratamos dos poderes e deveres do gestor público. Iniciamos enfatizando que o Estado exerce um conjunto de poderes que tem efeito sobre a sociedade civil e sobre a administração pública, onde o gestor público e todos os servidores exercem sempre um conjunto de poderes que serão proporcionais e compatíveis com os seus respectivos níveis hierárquicos. Esses poderes são poder hierárquico, poder disciplinar, o poder de polícia. O poder hierárquico é o poder de organizar a administração pública de acordo com o que cada governo julgar ser a estrutura mais conveniente, mais adequada. O poder disciplinar se destina a apurar e punir as infrações funcionais cometidas pelos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos da administração. Esse poder disciplinar deve sempre ser levado em conta que o Estado, quando for punir um servidor, ele obrigatoriamente tem que, em função da observância à legalidade, à lei e ao direito administrativo, ele deve instaurar o devido processo legal, para que o servidor tenha um amplo direito de defesa. Esse princípio também, ele visa garantir, por meio da coerção, que os servidores públicos mantenham uma conduta compatível com o interesse público e também o interesse do Estado. E temos o poder de polícia, que é exercido sobre todas as atividades particulares que afetam ou possam afetar a administração pública. O poder de polícia tem por finalidade conter os abusos dos indivíduos ou de grupos da sociedade civil no exercício de sua liberdade.
O poder de polícia possui alguns atributos que lhe conferem efetividade, que são discricionalidade. Só cabe ao Estado determinar a oportunidade e a conveniência de exercê-lo. Autoexecutoriedade. A decisão para ser executada não requer a intervenção do judiciário. Coercibilidade. É o respaldo da força para as medidas adotadas pela administração. O gestor público, nós vimos que ele tem poderes, mas também tem deveres. O gestor público tem o dever de agir, dever de prestar conta, de eficiência e de probidade. Dever de agir. O dever de agir é derivado da dicotomia direito público, direito privado, e é consoante com os princípios da legalidade. Relembrando que o Estado e seus agentes só podem e devem fazer aquilo que a lei obrigar ou expressamente autorizar. O dever de prestar conta é derivado da aplicação do princípio da constitucionalidade, ou do princípio constitucional, melhor dizendo, do princípio constitucional da publicidade e da responsabilidade de todo servidor público por seus atos administrativos. Não basta ao servidor agir conforme a lei. É também dever seu prestar contas. Essa prestação de contas, ela atende a diferentes autoridades e em diversos níveis. Já o dever de eficiência traduz-se na exigência de elevar o padrão de qualidade na atividade administrativa, que os agentes públicos em geral tenham sua atuação pautadas na celeridade, perfeição técnica, economicidade, coordenação e controle. E temos aí o dever de probidade. O dever de probidade exige que o administrador público atue sempre com ética, honestidade, boa-fé, também atendendo ao princípio da moralidade administrativa. A abordagem na nossa unidade relativamente aos contratos do servidor público com os agentes privados tem alguns instrumentos legais, principalmente a Lei 8666. O Estado frequentemente recorre à iniciativa privada para adquirir os bens e obter os serviços necessários ao desempenho de suas funções. Para garantir que os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade sejam observados nas relações que a administração estabelece com os agentes privados, temos a observância da lei citada, da Lei 8666, mais conhecida como a Lei das Licitações. Essa lei, ela impõe limites para a contratação do setor público com os particulares. São diferentes as modalidades de licitação previstas nessa lei. Aí vai de acordo com o tipo e o valor dos bens ou serviços a serem contratados ou adquiridos. Se temos aí os mais comuns, convite, tomada de preço, concorrência, pregão. Devemos também fazer referência à dispensa de licitação e à inexigibilidade. A dispensa, ela ocorre quando o preço dos bens a serem adquiridos ou dos serviços a contratar não ultrapassar determinado valor previsto em lei. Inexigibilidade. A inexigibilidade se refere aos casos em que o administrador não tem a faculdade para licitar, em virtude de não haver competição ao objeto a ser contratado, condição imprescindível para o processo licitatório. E aí, para melhor compreensão do tema contratos e licitações, sugerimos a leitura das leis. Primeiramente, a Lei 8666/93, que disciplina as licitações de contratos, a Lei 8.987/95, que disciplina a concessão e permissão da prestação de serviços públicos a agentes privados, e a Lei 11.079 de 2004. Essa lei estabelece as normas gerais para a licitação e contratação das conhecidas PPPs, parceria público-privada. E por fim, para encerrar a nossa explanação sobre aquilo que está sendo abordado, que está sendo tratado na unidade 2, vamos fazer uma pequena explanação sobre o público e o privado e a emergência do terceiro setor. E aí nós temos que, embora o direito brasileiro só reconheça organizações do direito público e do direito privado,
de acordo com aquilo que foi estudado, né, com a dicotomia público e privado, nós temos que admitir que tanto no Brasil como no mundo passaram a surgir organizações que reivindicam uma função e uma identidade distinta das entidades estatais e das organizações privadas. Essas organizações são mais conhecidas como ONGs e como OCIPs. As ONGs são organizações não governamentais, enquanto que as OCIPs são organizações da sociedade civil de interesse público. Essas organizações se apresentam como entidades que têm por finalidade promover assistência social, cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação e saúde gratuita, segurança alimentar e nutricional, desculpe, defesa e preservação e conservação do meio ambiente e outras atividades também de interesse público. Esses organismos se habilitam a receber recursos públicos para desenvolverem essas atividades a que se propõem. Não podemos deixar de reconhecer que alguma dessas organizações têm relevantes serviços prestados às sociedades. Outras, entretanto, são objeto de constantes questionamentos. É só ver a mídia, né? Nós temos aí denúncia, escândalos, desvio de recursos. Mas o que podemos tirar lição disso? Do momento em que se percebe que o Estado faz acordos de cooperação com organismos do setor privado. O que nós podemos entender é que, embora esses acordos de cooperação eles estejam respaldados em lei, o Brasil, o Estado, melhor dizendo, está demonstrando que a ação estatal direta ainda apresenta deficiência em atender e a satisfazer as necessidades públicas. E aí o Estado necessita, portanto, de auxílio do setor privado. Então não seria exagero dizer que essas parcerias são fortes indicativas de que a ação estatal direta ainda apresenta deficiência, né, em atender às necessidades da coletividade. Encerrando essa breve explanação, convido a todos a se dedicarem à leitura das notas de aula e ao conteúdo do nosso livro-texto, onde nós vamos ter um aprofundamento maior dos temas aqui trazidos para reflexão. Sugerimos também que se faça a leitura daquilo que está sendo recomendado para a nossa disciplina. Alguns artigos ou alguns trabalhos que porventura possam ser postados durante a nossa disciplina. Tenham um bom curso, boa sorte, bom proveito. Foi um prazer falar com vocês novamente.